Olá! Hoje estamos com a nossa terceira mesa de debates, tratando hoje de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, uma questão que tem um fundo constitucional e também previdenciário. O fundo previdenciário é a questão da revisão da vida toda. Uma tese julgada recentemente, agora em 2023, que publicou o acórdão, e que muitas pessoas têm dúvidas, de como isso é aplicado no caso concreto. Então hoje nós estamos aqui com a doutora Tayane de Paula, com a doutora Andréa Rocha, comigo Larissa Friedrich e com a nossa super professora, palestrante, mestre e tudo mais de maravilhoso, doutora. Ela já está corada, nossa super doutora Daniela Torres, que vai nos esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema. Então, doutora Daniela, o que você acha interessante que a comunidade jurídica e não só a comunidade jurídica, que cada ser humano individualmente precisa saber sobre essa questão? Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês do Instituto, participando aqui do Instituto, que tem que ser amplamente divulgado, porque traz conhecimento técnico-jurídico e também um conhecimento para toda a sociedade, que é o mais importante. Principalmente aqui falando em âmbito de direito previdenciário, o que eu vejo no dia a dia, advogando já há 19 anos nessa área, é a falta de conhecimento. Então, essa roda de conversa, esse debate que a gente está tendo é excelente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Justamente essa falta de conhecimento, acho que traz ali a necessidade da divulgação, e a divulgação da revisão da vida toda, ela é importante porque são milhares de pessoas que têm direito aqui no Brasil. E às vezes fica lá, será que eu tenho direito, será que eu não tenho direito? Então, busquem informações, Todos os aposentados, todos os segurados, todos os pensionistas, porque fala assim, é só para quem está aposentado, Que até a doutora Tayane já ressaltou esse detalhe, não é só para aposentados, Então, para pensionistas também, para quem recebe ali a sua pensão por morte, que é para aqueles que estão recebendo auxílios, então tem direito a buscar ali a revisão da vida toda. Por ser um tema de direito previdenciário, a gente não pode deixar aí vinculando aos tribunais superiores toda essa parte constitucional que envolve o direito previdenciário. Essa parte constitucional que a gente vem ali do artigo 195 da Constituição, trazendo ali o que é a previdência social, essa tripartição da seguridade social, que traz ali a saúde, que traz ali a previdência social, que traz ali toda a parte de assistência social. Então isso é importante diferenciar, e hoje que a gente vai falar dessa tripartição da divisão da Constituição, focando no direito previdenciário especificamente. Os princípios que ali estão colocados, então que é para todos ali a previdência, que dá para todos, que contribui. Então é importante essa divulgação, porque quantas vezes já chegaram pessoas, idosos para mim principalmente, doutor, eu tenho direito a aposentar? Vamos ver, o senhor trabalhou? Eu trabalhei, contribuiu? Opa, não. Então é aquela pessoa que você vê que tem ali a vida calejada, as mãos calejadas, que trabalhou desde antes dos 10 anos, inclusive, já está ali com seus 60 e poucos anos, mas ou nunca contribuiu ou contribuiu muito pouco para a Previdência Social e efetivamente não vai ter direito à aposentadoria. Então essa parte de contribuição, essa parte de trabalhou, tem que contribuir, trabalhe com carteira assinada, não fique na irregularidade e assim por diante, é muito importante que todos saibam, que tenham conhecimento em relação a isso. Tá, então vamos lá para as nossas primeiras perguntas, Quem, a princípio, tem direito? Agora a gente falando referente aos prazos, Qual seria o período que a pessoa, por exemplo, se a pessoa aposentou hoje, agora em julho de 2023, ela tem direito a essa revisão da vida toda? Não tem direito. Como é que funciona? Nós tivemos em novembro de 2019 a emenda constitucional, então aqui toda a atualização da legislação previdenciária, e a emenda constitucional 103, ela trouxe ali a revisão da Previdência Social. E esse cálculo que traz a possibilidade da revisão da vida toda é só para quem se aposentou antes de 12 de novembro de 2019, porque a partir dessa data
já é feito esse cálculo pegando, ou seja, e que cálculo? Como é que é pegando esse cálculo? Desde quando? Antes de julho de 1994. E por que essa data? É quando iniciou o Plano Real, julho de 1994. Então, para quem trabalhou e contribuiu antes de julho de 94, de 1999 até 2019, não era computado esse período anterior a julho de 94, com as moedas anteriores. Agora, com a alteração da legislação previdenciária com a revisão e com essa decisão do Supremo, em razão da constitucionalidade do cálculo do benefício previdenciário, traz ali a possibilidade desses que se aposentaram até novembro de 2019 buscar esses valores atrasados. Tá, então a gente já fixou o marco. Novembro de 2019 você tem que ter aposentado antes dessa data. Só que a gente tem também um prazo que ele, vamos dizer, até quando pode retroceder, né? No direito previdenciário é diferente, né? Porque no direito tributário, outros direitos costumam ser 5 anos, mas no previdenciário não, né? Não, então a gente pode pegar os 10 anos anteriores. Então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que se aposentou até novembro de 2019. Hoje, né? Então nós estamos na data de hoje. Nossa gravação hoje é do dia 13 de julho de 2023. Então, a pessoa que se aposentou até junho de 2013. Então, aqui a gente até fez uma linha do tempo, né? Então, você vai contar do dia de hoje, 10 anos para trás, no nosso caso, deu dia 13 de junho. Eu até, quando estava conversando com a doutora Daniela, a gente questionou, não seria, se a gente está no mês de julho, não seria julho de 2013? Aí ela esclareceu que não, que é junho, porque o pagamento é feito, né? Isso, porque a gente tem que pensar que o direito previdenciário da seguinte forma, a gente trabalha um mês e contribui no mês seguinte. Então, consequentemente, você ganha um mês, seriam ali os últimos 10 anos e um mês, em razão desse tempo que você tem. Já tem um vínculo com o INSS, que é aquele período que eu estou trabalhando, mas efetivamente vou contribuir no mês seguinte. Então, ganha-se aí um mês. Um mês, interessante. Doutora Andréia, você tinha uma dúvida, né? Sim. Em relação a uma eventual modulação, doutora, a gente sabe que o processo ainda não transitou lá no Supremo, né? E eu queria saber, assim, dentro da sua experiência, da sua visão como especialista na área, se você acredita que o Supremo venha a fixar uma data, uma modulação específica para o INSS começar a atender esses pedidos administrativamente, ou se você também acredita que isso seria importante na hipótese de não acontecer. Qual é a sua percepção sobre isso? Então, vamos lá, o Supremo, por meio do ministro Alexandre de Moraes, ele já determinou que o INSS tem que pagar, né, já efetivar o pagamento para essas pessoas que têm direito à revisão da vida toda. Porém, não adianta determinar se efetivamente o INSS não tem como cumprir. Né? Então fica ali entre a cruz e a espada. Tem realmente que fazer com que se faça valer o direito desses que têm direito a melhorar a aposentadoria, a melhorar seus benefícios, seja pensão ou auxílios, mas não tem dentro do sistema do INSS ali efetivamente o sistema que vai trazer todos esses cálculos para achar todas essas pessoas que têm direito. Então tem que ter um período de adaptação ali para o INSS. A modulação é importante, porque daí não fica aquela coisa, como é que vai ser, todo mundo entrando, e aí o que a gente vê? Um número muito grande de requerimentos administrativos no INSS, que vai trazer ali, vai dobrar, triplicar o trabalho, quintuplicar, né? E também para o judiciário, porque o nível de judicialização vai ser imenso, e isso já está sendo visto pelo Conselho da Justiça. Inclusive, eles estão se organizando para formar um grupo de trabalho no CJF para que ajudem junto ao INSS, para que haja esse cumprimento administrativo, para que não ocorra tanta judicialização e que ali todo mundo tenha direito a receber o que efetivamente lhe é de direito. Então, a modulação é muito importante para ajustar tudo isso. E assim, fica aquela ponderação, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa... todos têm direito, então a INSS tinha que imediatamente fazer esses cálculos e começar a pagar.
mas eu acredito que eles não tenham em caixa esse dinheiro no momento, né? Seria um ponto, não sei, seria um ponto, né? Não, com certeza, isso aí também tem que se analisar o orçamento, porque falar assim, tem que pagar é uma coisa, mas tem esse dinheiro em caixa, e esse dinheiro foi previsto na legislação orçamentária, então, né, não é simplesmente chegar e falar assim, tem direito, tem que pagar, então tudo isso vai ter que ser organizado, e é um pagamento sazonal. E outra coisa que me veio à memória aqui, como eles vão fazer o recálculo antes de 1994, então às vezes essas informações não estão nem no sistema do INSS, tipo, tô pensando aqui alto, né? Porque antigamente a pessoa tinha lá na carteira de trabalho dela, batia o carimbo certinho, então às vezes as informações que estão na carteira de trabalho dela não estão registradas lá no INSS. Tem uma série de questões aí por trás, né? Excelente o seu posicionamento. Na verdade, o INSS, ele tem lá dentro do sistema dele, no DataPrev, informações de 89, 90 para cá. Então, a gente tem muita gente. Eu tenho, por exemplo, clientes que trabalham em 80, 81, 82... Então, essas informações não estão realmente no sistema do INSS. Então, eles teriam que ser chamados para levar as carteiras de trabalho. Se quem não tiver carteira de trabalho, que tenha os seus contra-cheques, para daí mostrar qual foi o salário de contribuição na época, qual foi efetivamente a contribuição, para daí ocorrer um cálculo para atualização para a data de hoje, para fazer todo esse cálculo de atualização do benefício que ele recebe. Então, hoje, se pensar... Eu não vou falar que é humanamente impossível o INSS começar a cumprir isso a partir de amanhã, mas que é bem difícil, A gente até estava conversando um pouquinho antes e o que eu achei interessantíssimo foi essa questão da fixação da data de julho de 94, que chegamos aqui à conclusão que foi fixada essa data de 94 porque foi a época do Plano Real. E antes do Plano Real, a doutora estava esclarecendo que tivemos várias moedas, né? Como eu não vivi isso, eu fiquei até assustada. Você tem os nomes delas aí, porque em um período curto de tempo foram várias moedas e foi por conta disso que que a Previdência deu um corte, né? Sim. Então nós tivemos em uma década, de 84 a 94, 7 moedas. Então, assim, às vezes em menos de um ano houve alteração de moeda. Então, era um período, assim, eu posso falar porque eu vivi, né? Era um período, assim, de uma inflação. Não parece. Diga-se de passagem. Obrigada. Era um período de inflação que eu brinco, eu era criança e eu desci para comprar um picolé, que era lançamento da Que Bom, um picolé de coco, e assim, tipo, era um valor. De manhã, eu estava de férias na casa da minha avó e a gente desceu e foi na padaria comprar, com os amigos, comprar o picolé. Ok, de tarde, depois do almoço, eu fui comprar o picolé com a mesma quantidade de moedinha que eu tinha levado de manhã, já estava mais caro. Então a inflação na época trouxe a necessidade de mudanças das moedas. Então em uma década, 7 moedas diferentes. E aí quando chegou no Plano Real, que foi um marco, né, que estabilizou, graças a Deus, aí a gente tem ali uma moeda que vem forte desde 94 até agora, então a gente traz ali uma necessidade, houve em 99, falou assim, então todos os cálculos da legislação previdenciária quanto aos benefícios previdenciários devem partir somente de julho de 94, que quando foi da entrada do Plano Real, efetivamente da nossa moeda. E foi descartado o período anterior, porque tem a ideia de que o período anterior, em razão da desvalorização das moedas, prejudicaria a grande maioria dos segurados que estavam ali recebendo benefício. Isso não é errado, pensar isso. Realmente, um número grande de segurados, se fosse computar, seria prejudicado. Por isso que tem que ser olhado pontualmente se a pessoa tem direito, se ela contribuiu, e a contribuição anterior para passar a ter direito, anterior que eu digo, a anterior a julho de 94, tem que ser de pelo menos 3 salários mínimos. Quem efetivamente teve o cálculo a partir de julho de 94, tem que verificar se esse período anterior realmente vai melhorar o benefício que está recebendo agora, seja aposentadoria, seja pensão ou seja auxílio. Então é necessário fazer o cálculo pegando esse período anterior, que seja, que nem eu já falei, com base em pelo menos 3 salários mínimos da época.
né, anterior a julho de 94. Então, se você recebia antes de 94 mais de 3 salários mínimos, provavelmente, na hora de fazer esse cálculo, você vai ter um bom direito a receber. Quem recebia menos do que isso, talvez não vá valer a pena entrar com ação judicial, né? Exatamente. E quando a gente fala direito à revisão da vida toda, vamos pontuar duas situações. A primeira situação, eu tenho direito a melhorar o meu benefício agora. Então, um exemplo qualquer, eu recebo hoje R$ 2.500 de benefício previdenciário. Supostamente uma aposentadoria. Então, se eu pegar esse período anterior a julho de 94 e fazer o cálculo, eu tenho direito? Sim. Então, a minha aposentadoria hoje vai passar para R$ 2.900, por exemplo. Então, eu passo, a partir de então, eu tenho que receber passar a receber 2.900 e não mais 2.500, e eu tenho direito a receber esses atrasados dessa diferença, pegando esse cálculo, esses R$ 400 mensais, referente aos últimos 5 anos, que nem a gente já havia falado. Ótimo, Perfeito. Doutora Daniela, aproveitando o gancho da pergunta da doutora Andréia, muitos colegas falam que é necessário que as pessoas entrem com a ação judicial pedindo essa revisão da vida toda, porque pode ser que o Supremo module, estipulando um período. Quem entrou antes do trânsito em julgado tem direito a receber a revisão da vida toda. Quem deixou para guardar a decisão do Supremo não tem mais esse direito. Isso confere? Excelente posicionamento. Sim, confere, né? Então, isso pode acontecer. Então, a orientação acha que tem direito? Vá atrás de um profissional que entenda, né, um advogado previdenciarista, para que faça os cálculos, para realmente conferir se tem direito e já faz o requerimento administrativo e judicializa. É importante deixar claro que para as ações previdenciárias a gente precisa desse requerimento administrativo anterior. E aí eu faço o requerimento administrativo e fico aguardando a resposta? Não, porque eu tenho requerimentos administrativos dos meus clientes com mais de 6 meses sem resposta. Passados 30 dias do requerimento administrativo, já pode judicializar. Ótimo. Muito bom esse ponto. Exceção é na afastabilidade da jurisdição, né? Direito previdenciário. Exatamente. Como é uma área que realmente demanda um profissional especializado, né? Porque Sim, são detalhezinhos, né? Detalhes. São muitas peculiaridades, né? Muitas peculiaridades. Eu adorei esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Para mim foi muito esclarecedor. É um tema que não é fácil de se explicar. A doutora Daniela, com a sua experiência, conseguiu, pelo menos pra gente aqui, a gente entendeu tudo. Espero que você também. Tem um detalhe que eu acho que a gente deve falar. Sim, fala. A legislação previdenciária, ela ainda deixa claro o seguinte, porque aqueles que têm segurados que podem imaginar o seguinte: e se eu não tiver direito à revisão da vida toda? Daí eu faço requerimento, ou judicializo, e aí eu contribuía antes de 94 com um valor menor de 3 salários mínimos, vai abaixar o valor do que eu já recebo hoje? Não. Então a legislação previdenciária, ela garante o melhor benefício. Então, se você já recebe hoje, voltando àquele exemplo, de R$ 2.500, se você vai pegar o período anterior a julho de 94, e se fosse computar, diminuiria ali o valor da sua contribuição, o valor do seu benefício, aí não vai ser alterado. Então, mesmo que faça requerimento ou judicialize, vai manter o melhor benefício. Uma coisa interessante, após o seu esclarecimento, me fez lembrar, nós lemos, né, o acórdão do STF nesse julgamento. E quando a gente estava lendo, a gente ficou assim, poxa, o Supremo Tribunal Federal não costuma dar esses direitos previdenciários, assim, até por causa desse ônus social grande que, né, acaba tendo. Um exemplo é a questão da desaposentação, né, que não foi aprovado. Mas neste caso, apesar de ter um ônus grande, né, para a Previdência, o Supremo Tribunal Federal, interpretando os princípios constitucionais, entendeu que sim, era devida essa revisão da vida toda. E aí a gente discutindo, a gente viu que na verdade não é porque houve um ativismo judicial ou qualquer coisa desse estilo. Não, ele simplesmente interpretou que à época existiam toda vez que há uma reforma de previdência, eles fazem uma regra de transição, né? E nesse caso, existiam 2 regras, uma de transição e uma definitiva, né, doutora Daniela? Você poderia explicar pra gente o que foi decidido no final das contas?
Então, essa ação que foi para o Supremo, tem esse recurso especial que foi julgado em dezembro e agora em abril de 2023 saiu o acórdão, foi publicado o acórdão. Qual foi o questionamento? Então, ali o que se requereu efetivamente? A constitucionalidade dos artigos que tratam ali do cálculo para a concessão dos benefícios previdenciários. E analisando constitucionalmente, justamente desse período desde 99, que veio pacificando que o cálculo teria que ser de 94 para cá, e agora com a revisão que nós tivemos em 2019, revisão da legislação previdenciária, trouxe de novo o cálculo anterior ali para julho de 94. Então, o que se fez é justamente esse período de transição que a lei de 99 deixou uma possibilidade. E aí, com a emenda constitucional 103 em 2019, voltou e pacificou, olha, pode sim ser feito o cálculo anterior. Então, não é inconstitucional a alteração que nós tivemos na legislação. E o Supremo só veio confirmar que não é inconstitucional. Uhum. E no final das contas seria isso, se fosse fazer o cálculo, é uma escolha, né? Se você calcular da forma definitiva for melhor ou se for melhor da forma transitória, vai ter os dois tipos de cálculo e o que for melhor para o contribuinte é o que vai ser aplicável no final das contas. Exatamente. E isso para quem se aposentou até novembro de 2019, porque daí de novembro de 2019 já é pacífico e tem que pegar o período integral. Integral, né? Entendi. Me veio à mente agora uma questão, veio agora sim, mas voltada para essa parte processual, porque esse caso é um recurso extraordinário, na verdade, né? Não é uma ação de controle concentrado e a despeito disso... A gente achou super interessante, né? Porque Me parece que vai ser uma decisão com eficácia, vai abranger erga omnes, eu não sei como é que vai funcionar. Sim. Né? Ainda sendo um extraordinário, Sim. né? Que em tese seria uma eficácia inter partes. Então é um ponto importante também para a gente trazer à mesa e discutir. Esse caso é interessante porque foi um contribuinte qualquer que entrou, né, na Justiça Federal questionando essa revisão da vida toda. Ele perdeu no Tribunal de Origem, foi para o STJ daí conferiu o direito da revisão a vida toda. Aí o INSS entrou com recurso extraordinário no STJ e essa questão foi enviada ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral e por isso que foi em um recurso extraordinário que a princípio não teria o efeito como de uma ADI, etc. Mas como foi reconhecida a repercussão geral, ele vai ter efeito erga omnes, ou seja, para todos os outros casos. Então, é uma situação processualmente falando muito interessante. Aham. Muito bom. É verdade. Bem específico, muito bem colocado isso, porque realmente, se fosse pensar num RE de forma geral, não teria toda essa repercussão, mas por se tratar de direito constitucional, tratando dos princípios previdenciários, que é da universalidade ali para todos que contribuíram, o cálculo previdenciário tem que ser feito da mesma forma para todos, não poderia um somente ser feito de uma forma e para os outros, daí iria até contra os princípios constitucionais. Princípio da igualdade. Acho que é isso, doutoras. Vocês têm mais alguma contribuição? Foi ótimo. Então, eu gostaria de agradecer a todas pelo estudo, né, em especial a doutora Daniela, Eu que agradeço. por estar aqui conosco e abrilhantar esse momento. Seja sempre bem-vinda. Né? Aproveitar, estamos no início do nosso instituto, então a gente sempre faz o convite para que você participe conosco, seja nosso associado, venha fazer parte dessas discussões, aprendam conosco e para que a gente esteja sempre democratizando o estudo do direito. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade.